Então, gente, esse é o aplicativo que eu tô falando pra vocês. O nome dele é Tabela Periódica 2020 Química. E ele basicamente mostra todos os elementos da tabela periódica que a gente conhece até hoje. E quando você clica num elemento, ele te dá todas as informações sobre o elemento, tá vendo? O nome dele, o ano que ele foi descoberto, a camada de elétrons, a quantidade de elétrons. E ele é bem explicativo, assim, tem muita informação. Eu vou entrar em outro elemento para vocês. O oxigênio, por exemplo, tá vendo? A camada de elétrons, ela fica girando aqui, você consegue ver quantos elétrons tem em cada camada. Ele fala um pouco sobre o peso atômico do elemento, o período que ele tá, que é uma coisa que a gente viu na aula passada. Aqui, ó, carga de íons que vocês vão ver nessa aula. Então, ele é bem completo. Vou entrar aqui um que eu acho muito bonito, apesar dele ser radioativo, tá? Ele é um semicondutor, é o bismuto. E você tá vendo que quanto mais para baixo você for na tabela periódica, mais elétrons você vai encontrar na camada dos elementos. Então, esse daqui, ó, tá vendo? Tem todas as informações. Quando você desce mais para baixo, ele tem a predominância do elemento na natureza, tá vendo? Então, aqui, essa parte aqui de célula cristalina entra mais em propriedade de materiais, que se alguém for estudar química ou materiais mais pra frente, mecânica, vai aprender sobre isso. E esses elementos aqui, só para uma curiosidade para vocês, esse daqui, ó, o 113, eles foram descobertos mais recentemente comparado aos outros. Eles são elementos que não estão presentes na natureza, eles foram criados por aceleradores de partículas, que eles fazem com que elementos menores se chocam, se colidem, né? E eles acabam tendo uma fusão e criando esse tipo de elemento. Então, eles existem por frações de segundos. Eles foram batizados em 2016, tá vendo? Eles não têm predominância na natureza, porque eles são elementos artificiais. E aí eles têm homenagem aos cientistas que criaram, porque são japoneses, russos e americanos. Então, é só uma curiosidade aqui para vocês. Aqui tem como você pesquisar o elemento por alguns parâmetros. Então, por exemplo, aqui tem como você vir aqui, você ver o nome, o símbolo do elemento. Às vezes você não lembra o nome do elemento, mas você sabe o símbolo. Às vezes, por curiosidade, você sabe o ano que foi criado, mas você também não lembra. Então, tem como você pesquisar, tá vendo? Ó, pelos parâmetros. Aqui desse lado, você tem uma lista de informações sobre o elemento. Essa do peso atômico é bem legal, porque quando a gente começar a fazer cálculo na química, que não é só teoria, a gente vai usar essas informações, que é o peso atômico dele. Tem como você ver por elétrons. Aqui, ó, vocês vão ver na aula que vem sobre raio atômico, eletronegatividade. Então, ele é bem explicativo, bem informativo. Aqui, ó, isso a gente usa bastante quando a gente vai no laboratório e vai fazer alguma experiência. Então, tabela de solubilidade, tá vendo? Tem como você saber se o elemento é solúvel, se ele não é solúvel, pouco solúvel. Então, ele é bem legal, ele não é pago, podem baixar, né? Pra mim, ajuda muito e eu espero que pra vocês seja bem explicativo como é pra mim, tá?